Fala pessoal, beleza? Trouxe mais um vídeo para vocês. O intuito desse vídeo aqui é mostrar para vocês que nem sempre a gente precisa trabalhar em cima direto do nosso rascunho, e sim fazer adaptações e pensar em como a gente pode colocar círculos, quadrados para poder compor o nosso símbolo. Então, eu coloquei aqui uma imagem só de um dos meus rascunhos, mas eu fiz vários e vários rascunhos. E o que eu queria propor era a ideia da cabeça de um cachorro, certo? E a orelha do cachorro eu queria que fosse uma gota, que ele fosse representar o principal objetivo da empresa, que é banho e tosa. Então, eu queria fazer a orelha nesse estilo aqui, para poder parecer que é uma gota. E às vezes fazer uma gota assim acaba sendo um processo bem chato. E foi o processo que eu comecei para poder finalizar o resto do símbolo. Então, por exemplo, aqui, ó, inicialmente eu criei um círculo perfeito, tá? Eu sempre seguro o Shift para poder fazer um círculo perfeito. E depois disso, eu fiz uma interseção. Então, no meio dele aqui, ó, eu coloquei outro círculo. Arrastei para o lado, segurei o Alt, ele vai duplicar. Então, entre o outro círculo aqui, ó, teve essa interseção. E entre eles, eu criei aqui um outro círculo também. Como eu estou aqui com a ferramenta ativada, essa daqui, ó, exibir guias inteligentes, que é o atalho Ctrl U, ele me dá essas guias aqui para poder auxiliar. Eu vou puxar uma régua e encaixar aqui no meio para ficar melhor também. Então aqui é a interseção. Eu vou segurar o Shift e o Alt, ele vai criar um círculo perfeito a partir do ponto que eu segurei ali no início. E eu encostei certinho aqui, ó. Então aqui, ó, tem uma interseção certinho e aqui também. Então a minha gota, ó, ela já tá... Opa, cadê meu círculo? Tá lá, tá aqui. Então no caso, a minha gota, ela já tá aqui, ó. Ela é essa parte aqui. E a partir disso que eu comecei a fazer a parte aqui do focinho do cachorro. Então eu fiz vários testes antes também, claro, tá? Não foi direto dessa forma, teve vários testes, nem sempre sai de primeiro ou segundo que a gente quer, mesmo assim vetorizando. E eu não queria, ó, eu vou puxar no centro aqui, e se eu fizesse a cabeça do cachorro a partir daqui até aqui embaixo, ficaria muito cabeçuda, porque era a cabeça muito redonda. Então no caso eu queria subir um pouquinho para cima para poder ter uma proporção melhor. Só que eu não sabia o quanto que eu ia subir a partir do centro aqui. Então o que eu fiz? Eu sempre gosto de trabalhar com divisões. Então eu vou fazer aqui um quadrado qualquer e eu vou colocar ele dentro desse círculo aqui. Como ele é um tamanho base do meu símbolo, que é a orelha, eu tentei trabalhar com essa base aqui. Então tá, tem um quadrado, vou segurar o Shift e o Alt para duplicar para o lado. Solto sempre o botão do mouse primeiro. Aperto o Ctrl D, ele duplica. Se você fazer isso aqui, ó, arrastar para o lado, com Shift e o Alt, apertar para fora e Ctrl D, ele não duplica o que você fez, porque a função Ctrl D no Illustrator, ela é duplicar a sua última ação que você fez. Então você arrastou, segurou o Shift e o Alt, soltou, ainda deixou o objeto selecionado, apertou Ctrl D, ele duplicou. Apertou Ctrl D de novo, duplicou. Então tá, vou selecionar todos os objetos aqui, ó, segurando o Shift. E percebam que ele está no centro, né? Está no centro desse círculo aqui. Com todos selecionados, ó, vou segurar o Shift e vou diminuir ele, ó. Ele vai diminuir e vou encaixar aqui. Então essa é a proporção que eu vou trabalhar, ó. Eu peguei 4 para dar par, não vou usar 3, tá? Sempre gosto de trabalhar com o número par, que vai sempre dividindo. E isso aqui que eu vou estar usando. Então no caso, eu sei que aqui é o centro do meu objeto. Ó, o que eu vou fazer? Vou girar esse objeto e vou encaixar ele aqui em cima, na altura desse círculo maior, certo? Deixar ele aqui no canto. Vou duplicar mais objetos para baixo, Ctrl D. Vamos ver se aqui encaixou certinho, ó. Encaixou certinho. Então a altura não encaixou certinho não. Deixa eu ver o que fugiu aqui. Deixa eu ver se está na altura correta. Aqui tá legal.
aqui não tá legal. Vamos ver o que aconteceu. Vou usar um quadrado só e vou duplicar ele aqui para baixo. Tá legal aqui. Ah, claro, aqui que estava errado, estava certo. Vamos lá. Então é o seguinte. Definir aqui a altura. Eu sei que, como eu dividi por 4, já encaixou certinho. Como estamos dando número par, então fica tranquilo nessa parte. E, que nem eu falei, eu não quero que a cabeça fique aqui, ó, porque senão ela fica muito redonda. Então eu trouxe ela um pouco para cima. E eu não sabia qual pouco eu trazia para cima. E agora eu defini que ia ser só um quadrado a mais acima. E a distância, eu também pensei várias vezes aqui qual seria a distância. Eu poderia muito bem usar aqui, ó, a distância de 4 para poder manter aqui a distância do círculo. Só que também não ficou muito interessante. Por quê? Porque ficou um bico, no caso, um focinho muito comprido. Então eu trabalhei com 3 aqui na distância do meu focinho do cachorro. Certo. Agora aqui, ó, eu tinha que fazer a volta aqui para poder criar essa parte aqui, né? E também, se eu fosse usar esse círculo aqui, eu acabei visualizando que ia ficar muito pequeno também o focinho dele. Então eu acabei criando aqui um outro círculo a partir desses. Então vamos lá, vou pegar aqui um outro círculo, vou criar ele aqui no centro, aqui de qualquer tamanho, e eu encostei ele aqui na ponta. Segurei o Shift e o Alt e fui aumentando. E eu cheguei aqui, ó, na interseção desses dois. Então esse foi o outro círculo que eu acabei encontrando para poder fazer o focinho do cachorro. E aqui mesma coisa. O focinho, ó, ele tá vindo a partir daqui, ó. A cabeça vai vir e ela vai chegar até aqui. E se eu trouxesse para cá, ó, ia ficar um focinho muito redondo. Então eu mantive o mesmo alinhamento aqui, ó, dos outros círculos, para poder manter sempre na mesma sequência. Então tá, até aqui já tô com minha estrutura pronta. Eu vou apagar aqui, ó, esses retângulos, porque eu não vou precisar usar eles mais. Só vou deixar um ali só. Retângulo não, tá? Quadrado, que é perfeito aqui o tamanho dele. Com a ferramenta de ponto aqui, ó, eu vou clicar aqui e vou criar aqui uma linha, porque aqui que tá o meu focinho. E agora eu posso dar o delete, que eu não vou usar mais. Então pronto. Vou remover essas linhas, que eu não preciso dela mais também. E aqui foi a estrutura que eu criei para poder formar o símbolo, certo? Então é o seguinte, vou pegar aqui a ferramenta de seleção, vou clicar nesse ponto e vou sumir com ele, vou dar um delete. Aqui, ó, eu queria manter essa ideia aqui, ó, deixar para fora para poder se tornar um contorno. Esse não foi o resultado final, tá? Com esse pescocinho, achei que não ficou interessante. Nem esse aqui, é mais a parte da cabeça em cima. Então eu tirei aqui o ponto, sumiu. Aqui mesma coisa, ó, eu tenho que tirar esse ponto, delete. E aqui também eu posso tirar esse ponto, delete. Aqui no focinho eu posso tirar este ponto aqui, ó, de cima. No caso ainda não, né, porque eu tenho que criar uma interseção aqui. Então vou apertar o botão mais no teclado, ele vai abrir essa ferramenta para mim aqui, ó, que é para adicionar pontos. Então aqui, ó, nesse círculo eu vou criar um ponto, interseção, e aqui não preciso criar nenhum ponto por enquanto. Então vou lá, ferramenta de seleção de novo, clico aqui nesse ponto e delete para sumir com ele. Outra coisa que eu pensei também foi isso aqui, ó. Se eu deletar isso aqui, ele ia ficar com o focinho muito reto. Então eu queria dar uma pequena curvada aqui assim, ó, para poder terminar essa linha. Então o que eu fiz? Eu peguei aqui a ferramenta de caneta, eu cliquei nesse ponto para poder criar uma linha, segurei o Shift e o meu Illustrator, ó, ele mantém um ângulo de 45 graus para poder criar as minhas linhas. Então com o Shift selecionado, ó, eu dei um clique aqui e esse era o ponto que eu ia usar como referência. Então eu peguei aqui, ó, o mais de novo para poder criar um ponto e criei um ponto aqui nesta interseção. Então ele ficou um pouquinho mais distante, ó, do centro, ó, e acabar aqui, tô acabando
tô acabando com a linha para cá. Então tá, a ferramenta de seleção agora, posso clicar aqui e dar um delete, que ele vai terminar aqui agora a minha linha. E essa linha que eu posso sumir com ela porque ela foi só para poder fazer uma referência. Aqui mesma coisa, eu não preciso dessa parte, então eu vou vir aqui, seleção de novo, clico aqui e dou um delete. E pronto, agora eu tenho que unir aqui as minhas linhas. Ah tá, tem que terminar isso aqui também, ó. Vou apertar o mais aqui e vou sumir com essa linha aqui. Clico no ponto e delete. Como aqui é uma linha reta, simplesmente eu vou arrastar para encostar. Aqui também eu vou arrastar para encostar. E pronto. Agora eu vou selecionar tudo, o meu símbolo. A espessura eu defini quando eu escolhi a tipografia para o projeto. Depois que eu defini a espessura, daí sim eu consegui usar um tamanho específico. Vou colocar aqui 20, só para a gente ter como proporção. E aqui eu tenho que editar. Eu tenho que unir os meus cantos. Então com essa ferramenta aqui, ó, eu vou selecionar esses dois pontos. Ferramenta de seleção, tá? Direta. Botão direito, fazer uma junção. Se não ficar um cantinho perfeito, você tem que tentar ajustar aí os seus pontos. Aqui de novo, botão direito, junção. Eu tenho que unir todos, tá? Ó, junção, aqui também precisa e junção. E pronto. Tem aqui o símbolo que eu queria para o projeto. Deixa eu aumentar um pouquinho mais aqui a espessura. E aqui, ó, na ferramenta de Stroke, que é o nosso traçado, eu defini as pontas redondas e os cantos redondos também, para poder combinar com a tipografia que eu selecionei. Outra coisa, eu não deixei o símbolo reto assim, porque eu achei que não ficou tão agradável, por causa da altura da orelha e a altura aqui do focinho. Então o que eu fiz? Eu puxei essa linha aqui para baixo e fiz uma pequena inclinação aqui na parte de cima dele, ó. Vou usar a ferramenta de girar e eu cliquei nesse ponto. Antes eu vou subir aqui um pouquinho essa linha, para ficar certinho aqui. Antes de fazer isso, ó, eu vou vir aqui em efeito e vou colocar, objeto expandir. Vou dar um OK, ele vai criar um objeto para mim. Não é mais uma linha. E só depois que você definir a espessura certinha do seu projeto. Então tá, vou puxar uma linha aqui e essa linha eu vou encostar aqui no final do símbolo. Pronto. Agora aqui, ó, eu vou ter que subir ele para cima. Então com o objeto selecionado, vou pegar a ferramenta aqui de girar. O atalho para ela é a letra R. Eu vou clicar certinho nesse ponto de ancoragem aqui, ó. Cliquei e automaticamente eu vou subir o símbolo para cima. Até aquela linha ali de baixo, ó, encostar aqui também, ó. Isso aqui. E pronto. E esse aqui foi o resultado final para o símbolo. É claro que teve vários testes antes, mas a ideia final foi essa. Para construir é um pouquinho complicado, você tem que fazer testes e testes, não é simples de primeira que você chega no resultado, mas para poder construir esse símbolo foi esse passo que eu acabei criando na hora de formar o símbolo, certo? Se ficou alguma dúvida, deixa no comentário aqui. Se falei muito rápido de novo, comenta também, mas obrigado pela atenção de vocês. Até o próximo vídeo.